e senhores, antes, a gente simplesmente na treliça... Eu não lembro como é que tu foi nessa prova. Não faço ideia, mas vamos lá. Antes, na treliça, a gente simplesmente dizia que a... Deixa eu botar tudo aqui no coisa, beleza, silencioso. A gente simplesmente dizia que a carga chegou na barra, chegou na estrutura e chegou. Tá puxando ou comprimindo. Ponto. Não tenho muita teoria. Agora, nós vamos pensar como que a coisa vai se comportar dentro da estrutura. Esforço interno. Seja ele de esforço cortante, deixa eu até pegar o meu coisinha aqui de exemplo, e um diagrama baseado em uma equação. Uma coisa embaçada aqui para a maioria de vocês é que agora nessa disciplina o resultado não será um número, mas sim será uma equação. E a equação que descreve um comportamento, gerando um rabisco, um esboço do diagrama. Eu faço tudo no planilha ali do Google, no Google Calc, aí já dá para fazer um gráfico, desenhar coisa facinho, não se estressem muito com isso, tá? O que tem aqui? Diferentes tipos de estrutura. Agora, na treliça era só tração, compressão. Aqui a gente vai ter distribuições de carga. Diferentes tipos de estrutura. Quando eu tenho uma com 2 apoios, uma engastada, seja ela sofrendo um torque, seja ela com uma carga na ponta, seja ela uma estrutura engastada com uma carga distribuída em cima, uma com uma carga no meio, uma com uma carga distribuída, mas agora é 2 apoios, aqui era engaste. Uma carga não linear, uma carga triangular ou até trapezoidal. Todos esses diferentes tipos de carregamento irão realizar diferentes tipos de solicitação. Querendo fazer um corte, cortar a estrutura, ou flexionar a estrutura. Agora aqui vou dar um corte na apresentação e vou mostrar a minha câmera. Senhoras e senhores, quando eu estou dizendo cortar a estrutura, significa que eu estou pegando um para cima, um para baixo, e estou tentando forçar assim, de modo que eu corte isso aqui em 2. Estou puxando um para baixo, um para cima. Imagina que eu estava aqui e eu cortei em 2. Quando eu estou dizendo que eu vou flexionar, fletir a estrutura, significa que se eu botar uma carga aqui no meio, ela vai fazer assim. Ela vai flexionar, entortar para baixo. Se eu estou entortando para baixo, a parte de baixo traciona, abre. Ela vai abrir. Se eu estou aqui pressionando para baixo, opa, caiu. Apoiado dos 2 lados e que alguma coisa empurrando bem no meio para baixo, ela abre. Esforço cortante, literalmente vem uma coisa querendo cortar, o esforço de uma tesoura. Esforço fletor, querendo entortar. Pode ser entortar para baixo, pode ser entortar para cima, mas ele quer fletir, entortar. Cortante, cortar em 2. Então, tela inteira. Se eu estou realizando algum tipo de solicitação, o mais comum é eu criar um esforço
cortante e um momento de flexão nessa barra. Não sei se vai dar tempo, se teremos condições. Essa disciplina tinha que ser quebrada em duas, tinha que ser 2,60. De a gente, inclusive, calcular a situação de tração e flexão. De tração na flexão. Pois se eu estou invertendo a parte aqui, flexionando para estourar a parte de baixo na tração, eu teria a condição de calcular qual a carga de tração na fibra inferior, ou qual a carga de compressão na fibra superior. Mas para eu poder chegar lá, eu precisaria desenvolver mais dois conceitos, momento de inércia e depois fazer essa conta. E nós mal vamos ter tempo de fazer o que precisa. Então eu não vou, muito dificilmente, eu vou dar ideias, mas não vou chegar lá para a gente calcular. Beleza. Então, se eu estou com um tipo de solicitação, seja numa barra biapoiada ou numa barra engastada, com diferentes configurações de solicitação, podendo inclusive ser combinadas, eu posso ter uma carga pontual misturada com uma carga constante. O que me diz que não? Pode, e vamos fazer misturado. E o que eu apresentei aqui, para a alegria das senhoras e dos senhores, foi já um esqueminha simplificado de como será o gráfico desse diagrama. Se eu mudar esse torque mais para a esquerda, esse gráfico aqui, esse entalhe aqui, essa descontinuidade, puxa para a esquerda. Se eu puxar esse triângulo mais para a direita, ele puxa junto. Mas isso aqui já vai te dar uma bela de uma ideia da cara do diagrama que nós vamos montar. E, para a alegria das senhoras e dos senhores, uma forma de conferência, cada equação dessa, ou melhor, cada solicitação dessa, nesse tipo de estrutura, irá gerar uma equação. E aqui eu já estou afirmando que, de acordo com a posição x, ela vai poder ser uma equação de zero, ou seja, constante, x na 1, variável, primeiro grau, x na 2, chegando até o limite de x na 3. Essas duas folhinhas iniciais, principalmente essa daqui, deverão ser muito consultadas para a gente poder conferir o que está fazendo. Aqui eu estou dizendo qual que é o carão do bicho, e aqui eu já estou dizendo qual que vai ser o nível, a ordem da equação que o descreverá. Legal é quando eu misturo uma constante com uma linear e eu chego numa equação de 9º grau. É conta para uma noite inteira. Não se preocupe, não irei me estressar a esse ponto. Não estou com tanta vontade. E aí? Vamos para as nossas convenções. Aqui eu não vou ter muita teoria. Nossa, o Google Meet deu uma atualizada de apresentação aqui que virou uma árvore de Natal. Os esforços solicitantes. Nós vamos ter que criar algumas convenções. Essas convenções também estão apresentadas na apostila e vai ser as que eu vou usar como modus constante. Vai ser comum a gente criar sessões de análise. Eu vou cortar a estrutura e ali naquele corte que vai ser a minha referência, no corte da estrutura. Se eu cortei a estrutura aqui, bem aqui no meio, pá, e a carga está querendo ser aplicada, acho mais fácil fazer assim, né? E a carga está querendo ser aplicada aqui nessa ponta, espero que a imagem esteja de acordo, porque às vezes aparece espelhada. Se ela quer girar assim, está sentido horário. Está girando horário aí para vocês?
Se ela está girando horário, é positiva. Ao contrário daquela minha convenção até agora que eu usava para treliças e momentos. Para esforços internos, a coisa normalmente muda, a convenção. Cortei. A partir da minha sessão de análise, que eu cortei, da minha sessão de corte, eu tenho uma solicitação aqui apertado no meu dedinho. Girando horário é positivo, girando anti-horário vai ser negativo. E, quando eu estiver analisando, isso aqui é para análise da força cortante. Quando eu estiver analisando o momento fletor, o que é o mais tradicional numa estrutura? Ela ter dois apoios embaixo e uma carga no meio, empurrando para baixo. Desse modo, a tendência natural da estrutura é fazer isso. Conforme o exemplo que aqui está embaixo. Quando ela flexiona para baixo, a fibra de baixo fica tracionada. Esse é o sentido positivo da flexão. Tracionar a fibra de baixo. Se por um acaso a solicitação está fazendo isso e tracionando a fibra de cima, que não é o normal, é poucas vezes que acontece, chamamos de negativo. Esse é o exemplo tradicional. Convenção de sinal. Força cortante em relação ao meu corte. Girou horário positivo, girou anti-horário negativo. Apoiou, tracionou embaixo positivo, tracionou em cima negativo. Vamos lá. Estou apenas apresentando as convenções e a ideia. Na minha opinião, a melhor forma de explicar sempre é fazendo conta. Para que a gente possa calcular essas situações de esforços internos, que muitas vezes virão não só por cargas pontuais, o que foi até o momento, mas também por cargas distribuídas, cargas aplicadas por toda a estrutura. O exemplo eterno da piscina, da caixa d'água. Uma piscina, uma carga líquida sobre uma estrutura, é um perfeito exemplo de carga distribuída. Se eu tenho 1 metro de altura de água, por, 5 metros de piscina, eu vou ter 1 metro em toda a piscina. A piscina não consegue ficar de lado, ela sempre fica reta. Mas, tem sempre um mais, para efeitos de cálculo, para efeitos de execução da minha conta, o ideal é que eu transforme isso em uma carga pontual, onde ela seja definida por um único vetor. Se for uma carga distribuída, uniforme, uma carga quadrada, não, quadrada ou triangular, depende da situação, mas uniforme em altura, para eu tirar essa carga, o que eu faço? Me é apresentado que eu terei tantos newton por metro linear. E aí, eu sei que a minha estrutura tem 5 metros que for. Então, basta eu procurar e realizar aqui, que era, 2 newtons por metro, vezes 5 metros linear, eu tenho 10 newtons de carga aplicada. Ou seja, a carga aplicada será o valor da carga distribuída vezes o comprimento da estrutura. E por ser uma carga retangular ou quadrada, depende da situação, mas o efeito é o mesmo, o ponto de aplicação dessa carga equivalente, dessa carga pontual, será exatamente o centro, o meio A/2 da estrutura. Aqui eu vou falar bastante coisa, 99% de chance de vocês estarem viajando, tá? Na hora de botar na conta que nós vamos começar a entender.
Mas eu tenho que apresentar isso primeiro, pelo menos para dizer para vocês, quando precisar, poder resgatar. E aí, agora me quebrar essas pernas. Pois, se já era uma carga retangular ou quadrada, agora eu tenho uma carga triangular. E como que eu faço a área? Ah, tá, esqueci de dizer uma coisa para vocês, pode dizer, né? O que eu fiz aqui no momento que eu calculei a altura do quadrado, da função que descreve a carga, pelo comprimento x da função? Um vezes outro. A carga nada mais é do que a integral. Sendo o integral da função, nada mais é do que calcular a área representada pela carga distribuída. Aqui a gente está fazendo uma integralzinha de primeira ordem, mais chuchuzinho, filezinho possível. Multiplicando a base vezes a altura. Integral gerando a área. E qual que é a área, ou a integral aqui do triângulo? Base vezes a altura, dividido por 2. Pois, se eu tenho uma carga distribuída triangular, na hora que essa carga distribuída triangular está sendo executada, a forma mais fácil de eu integrar essa área é fazendo base vezes altura como se fosse um quadrado ou um retângulo e dividir por 2 para tirar a área. Coisa mais simples. Mas, agora, como a massa está deslocada a uma das bases do triângulo, o centro de gravidade dessa estrutura não será mais o meio a sobre 2. E sim, ele estará deslocado a 1/3 de distância do lado maior, ou 2/3 de distância do lado menor. Tá? Não é o bicho de pensar nisso. Vamos lá. Mais um. E aqui entra a jogadinha do malandro. Se eu for fazer uma carga trapezoidal, tem essas duas equações aqui que me representam a carga equivalente e o centro de gravidade. Isso daqui é uma mistureba que me complica a vida. Mas está aqui, está apresentado. O malandro corta isso aqui no meio, fazendo uma carga triangular sobre uma carga retangular. Utiliza essa equação e essa, para facilitar a minha vida. Se eu for tentar usar aqui, é onde eu vou disparar o número de potência. Aí eu prefiro nem tentar me arriscar nisso, que tu vai errar. Eu vou errar de bobagem. Tá? Para tirar a carga equivalente e o centro de gravidade de uma carga trapezoidal, a dica é: quebre em 2. Um retângulo embaixo e um triângulo em cima. Eu vou fazer um exemplo desse aqui mostrando que não é tão difícil quanto parece. Aqui eu vou só comentar, dizer que existe, tá? Porque depois é que a gente, depois de fazer, no fim do exercício que a gente volta aqui para fazer a conferência, existe uma série de regras que devem ser respeitadas e preferencialmente conferidas ao fim da execução, para que eu possa ver se eu fiz alguma bobagem ou não. Se aqui são regras, elas devem ser respeitadas e vamos ver se não vai dar problema. Aí tem aqui, nos pontos em que a força é paralela ao eixo, nos pontos, aí tem mais uma regra aqui, nos pontos em que acontece isso e aquilo, nos pontos que acontece mais um monte de coisa, nós vamos conferir depois. Sempre que eu fizer um exercício, eu vou voltar aqui para conferir isso. E aí, quando a gente fechar o diagrama, nós vamos poder identificar que o diagrama momento fletor é a derivada de segunda ordem do diagrama esforço cortante, que é a derivada da carga solicitada, né? Então, se eu integrar a carga, eu chego no cortante, se eu integrar o cortante, eu chego
no momento, e vice-versa. Você já tem condição de chegar aqui nisso daqui e começar a, pelo menos, usar como conferência, como verificação, tá? Eu uso direto fazer o caminho de derivada, que é sempre mais fácil. Verifico se a derivada do momento vai bater com a derivada, se a derivada do momento vai bater com a equação do momento do esforço cortante, e se a equação do esforço cortante, a derivada dela, bate com a solicitação. Só não são equações cascudas, não tem aquelas coisas de grandes mudanças, são derivadas relativamente simples. E aí vamos para o nosso primeiro exercício. O exercício que eu julgo mais suave para a gente apresentar aqui. Tem uma estrutura engastada, uma viga engastada a uma parede na esquerda. A ponta dessa viga sofre uma solicitação de 6 kN, bem na pontinha, e essa viga tem ao seu comprimento total 3 metros. Pergunto eu, qual o esforço cortante nessa seção aqui que eu vou denominar S, se eu fizesse um corte nessa estrutura e fosse analisar a força aqui dentro, na metade do caminho, qual que seria a força que está cortando, qual que seria a força que está flexionando essa estrutura? Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora vamos começar a se divertir. Senhoras e senhores, aqui vai ter uma sequência de compreensões e entendimentos. Peço que, caso haja qualquer pulo de minha parte, qualquer coisa que vocês não entenderem, cortem na hora para reexplicar, pois se continuar sem entender, vai virar um balaio de gato. Vou pegar um chazinho aqui para molhando a garganta. Deixa aqui de lado, esfriar um pouquinho, vamos nessa. Senhoras e senhores, se eu tiver, vamos fazer esse aqui grandão, vou ocupar metade da folha de propósito. Se eu tivesse a estrutura aqui, obviamente que isso daqui, se deixar, ela vai querer cair. Se deixasse, e eu vou estar sempre agora analisando em torno de um ponto A aqui, a força de 6 kN ia fazer essa estrutura girar assim. Desse modo, para que essa estrutura não caia, eu precisaria ter uma reação no ponto A, Y, para cima, para contrapor essa daqui que quer cair. Eu vou precisar ter uma reação MA no sentido anti-horário, pois em relação ao ponto A, os 6 kN quer fazer esse movimento, então eu preciso ter alguém para contrapor esse movimento. Nessa situação específica, eu não tenho nada no eixo X. Mas se tivesse, essa estrutura poderia ter uma reação X ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Mas na situação aqui, não existe um R para lá ou para a esquerda, tá? Passinho de bebê. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Como é que era a receita do bolo para determinar uma treliça? Primeira coisa. Primeiro, calcular a reação. Eu já pus.
Não é tão difícil, não. Aqui, obviamente, eu peguei um exercício simples. Eu tenho RAX aqui, né? Bom, vamos fazer primeiro, começar por X. Somatório de forças em X igual a zero. Tem alguma outra carga trabalhando em X? Não, né? Eu vou chamar isso aqui de RX porque vai fazer mais sentido agora. Desse modo, RX igual a zero. A reação no ponto A, no eixo X, igual a zero. Beleza. Um problema está resolvido. Tenho que calcular também a força Y, o RAY. Somatório de forças em Y igual a zero. Eu tenho mais RAY menos 6 quilonewtons. Tudo isso igual a zero. Moral da história, RAY igual a 6 quilonewtons. Ó, não tem muito teoria aqui, não. E agora? Deixa eu ver aqui, estou só me arrumando. Acabei de identificar um erro no meu rascunho. Depois eu corrijo. Faltou quem? Tem que determinar MA. Somatório de momentos aonde? Em torno do ponto A. Igual a zero. O apoio agora, esse de terceira ordem, também oferece uma resistência em A. Continua valendo a nossa convenção. Aqui na hora da determinar a reação dos apoios. Na hora que eu determinar do gráfico, aqui inverte. O MA está para positivo. O momento é positivo. Menos, porque esse cara quer girar para cá, ao contrário, menos 6 kilonewtons vezes o comprimento da estrutura, né, a distância, 3 metros, igual a zero. Nesse exemplo aqui, o peso próprio da estrutura está sendo desprezado. É só o peso na ponta. Jogo para fora, vai ficar positivo. 3 vezes 6, 18. MA igual a 18 kilonewtons metro. Ó. Moral da história. Exatamente aqui na ponta, não existe nenhuma solicitação aqui no engaste, no eixo X. No engaste, existe uma solicitação de 6 kilonewtons. Positivo, positivo é porque eu chutei para o lado certo, para cima, no engaste. E de 18 kilonewtons momento, 18 kilonewtons metro, no sentido anti-horário no engaste. Se eu for olhar exatamente um infinitesimal do engaste para a direita, ou seja, eu já estarei dentro da estrutura. Não terei carga nenhuma, não vou me estressar muito contra isso. Mas nesse infinitesimal, esse dx, à direita, que já está dentro da estrutura, eu terei que ter uma reação contrária ao que o engaste está fazendo.
Se eu tenho 6 apontando para cima à esquerda, deverei ter 6 quilonewtons apontando para baixo à direita. Se eu tenho 18 quilonewtons girando anti-horário à esquerda, eu deverei ter 18 quilonewtons metro girando horário agora à direita. Isso aqui no engate. E no resto da estrutura, como que isso vai funcionar? É isso que nós vamos bater agora. Deixa eu apagar aqui para não poluir o desenho. E isso que eu acabei de explicar agora, ele vai ser muito importante de pensar à esquerda do engaste, à direita do engaste, ou seja, dentro da estrutura, pois o fim da nossa equação vai ter que bater com esses números aqui. Tá? E aqui nessa parte entra... Aí agora que vai pedir uma maldade dos senhores e das senhoras. Vamos abrir uma nova folha. Senhoras e senhores, se tiverem qualquer dúvida, perguntem. Tá? Por favor, para a gente vai ser muita informação agora. Aqui deu 6 para cima. Vou menosprezar os quilonewtons para não me incomodar. E aqui deu 18 para a esquerda. Esse cara aqui está anulado. Segunda coisa que eu vou fazer, o cálculo ou dedução dos esforços internos no trecho. Aí agora que vem o pulo do gato. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos ter que determinar um trecho. E esse trecho terá que ser muito maldosamente escolhido. O ideal, aqui eu não vou me arrepender do que disse, aqui não tem ideal. Aqui nós temos que quase analisar situação por situação. Eu gosto de, numa viga engastada, começar pela direita, pois eu começo só com uma entrada numérica e menos coisa para eu calcular. Haveria problema em começar pela esquerda? Não. Impossível não é. Só que é mais bronca para tu resolver. Então, para nós vai ser no trecho, começando pela direita, B, estou escrevendo em ordem de acontecimento, BS1. Ou seja, a nossa análise está começando da direita para a esquerda, já apontado aqui. E esse cara eu vou chamar de corte 1. E aí, eu preciso aprender mais uma maldade aqui. Eu preciso aprender a determinar o tamanho desse X. Mas se ele é X, ele não tem tamanho, mas ele tem limites. Qual que vai ser o limite desse X? Ele vai de onde a onde? Onde eu devo posicionar o meu corte? No máximo e no mínimo. Qual que é o sentido de análise aqui? Se eu já estou dizendo, aqui é mais por maldade de evitar mais problemas, que eu devo começar da direita, do ponto B em direção a S1, do ponto B em direção a S1, eu vou limitar o tamanho do trecho X a cada vez que eu encontrar uma nova situação. Quando eu saio aqui do ponto B, eu tenho qual situação? A carga D6 e mais a estrutura. Se eu sair daqui e vou caminhando,
Eu saí daqui e continuo na estrutura. Não me apareceu mais nada. Não apareceu mais nada. Continuo na estrutura. Pô, eu podia botar o corte aqui. Podia botar o corte aqui. Estou caminhando, não encontrei mais nada. Eu poderia também botar o corte S1 aqui. Vou caminhando. Opa! Deu errado agora. Encontrei alguma coisa. Encontrei um apoio com uma sequência de solicitações. Uma sequência de cargas. Moral da história. O meu limite para o tamanho de X será exatamente antes de chegar no apoio. Então, na hora que eu estiver posicionando esse S1, ele pode estar aqui, 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 exatamente antes de chegar em A. Como é que eu descrevo isso? Opa, sai daí, tipo. Sai. B para S1 com 0. Lembra que eu estou começando em B, então o meu 0 está aqui. Menor ou igual a X. Menor ou igual a 3. Eu não sei colocar aqui o... Eu não sei colocar aqui o símbolozinho de menor ou igual. Não tem um inserir símbolo aqui. Tá? Moral. Pessoal, vocês estão ouvindo um barulho que ligaram uma máquina aqui perto? Está atrapalhando muito a voz? Não? Sim, não, talvez? Acho que não, pode seguir, professor. Então Bem, vamos nessa. só bem no fundo, assim. Ah, não, tranquilo, então. Me atrapalha mais do que a vocês, então. Então vamos lá, no trecho. Vamos botar aqui bem para ficar. B até S1. Já falei que esse S1 pode ter N posições. Onde que vai ser o limite? Com saindo de 0. O 0 é onde começa o meu trecho. B até o limite de S1. Que vai ser, eu vou demonstrar, apresentar como X. Esse X poderá ser igual a... Opa, já cometi um errinho aqui. Poderá ser igual a 0, começando aqui exatamente em cima do ponto B, e terminará exatamente antes do ponto A, exatamente antes de 3. Então ele tem que ser menor do que 3 esse X. Desculpa, normalmente o último não leva o igual. E aí agora eu preciso, no alto da minha capacidade de desenho, fazer um esboço da minha seção de corte. Onde? Deixa eu pegar aqui uma forma para ver se fica mais fácil. Está aqui uma estrutura, um pedaço dela. Eu vou aplicar 6 aqui. Vou ignorar o resto só para não me incomodar, tá? Para limpar o desenho. Aqui na ponta será o meu S1. Eu vou colocar o caminho que eu escolhi fazer, da direita para a esquerda, valendo como X, tá? Sendo que se eu fosse mais para lá, eu teria o L completo, o 3 metros. E aqui, nessa estrutura, vamos botar só nome nos bois, aqui é o ponto B. Nessa estrutura, eu vou supor qual que vai ser a reação interna aqui. E aqui eu já vou supor de uma forma maldosa também. Essa é a nossa
convenção. Se essa é a nossa convenção, para facilitar a minha conta na frente, eu já vou supor todos eles apontando para o negativo dessa convenção. Eu vou dizer que eu tenho um esforço cortante para baixo, que já que eu estou trabalhando no corte 1, na seção 1, eu vou chamar de V1, esforço cortante para baixo. E eu também posso ter um momento, ao contrário aqui, chamado de 1 também. Captar a ideia? Eu supus uma reação aqui na ponta, para baixo. Por que para baixo? Porque eu quis ser negativo para facilitar minha conta na frente. Ao contrário aqui, horário, o momento, para ser negativo, facilitar também minha conta na frente. E a partir dessas suposições, eu vou trabalhar as minhas equações de equilíbrio tradicional que eu estou trabalhando até agora. Parece sinal para abandonar a usina nuclear. Não, é só minha esposa passando aspirador de pó no quarto. É que ainda estamos com restícios de obra, vieram botar uma porta hoje aqui. Vamos nessa. Primeira equação era o somatório de forças em X, já mostrei lá que não tinha nenhuma solicitação em X, vamos pular essa parte, né? Não vamos perder tempo com isso. Recomendo o Marco ver Chernobyl, a sériezinha lá, legalzinha, interessante. Vale a pena tu gastar alguns episódios. Não é uma maravilha, mas vale a pena. Podemos pular a parte do X. Vamos para Y. Somatório de forças em Y deverá ser igual a 0. Senhoras e senhores, se eu quiser que esse meu pedaço de coisa, de estrutura aqui, esteja em equilíbrio, somatório de forças em Y terá que ser 0. O meu V1 aponta para baixo contra o meu sistema, de propósito, menos V1. O meu 6 aponta para baixo também, menos 6. Tem mais alguém aqui que está apontando em Y? Não. Igual a 0. Se eu jogar esse cara para fora, V1 igual a menos 6 kN. E tá aqui a explicação de por que eu jogar sempre... Eu gosto de fazer isso, tá? É uma mania minha. Vocês não precisam repetir. De eu jogar sempre o resultado, ou melhor, sempre a minha suposição para o negativo. Porque aqui, claro, era só jogar o menos 6 para fora. Mas quando a equação é muito grande, eu tenho que jogar uma porrada de coisa e manipular para um lado e para o outro. Eu jogo só o V e só o M para virar positivo e tá resolvendo minha situação. É uma coisa que eu gosto de fazer. Tá? É por isso que eu jogo para o negativo. Aqui um exemplo absurdamente simples, não dá muito problema. Valeria até, se não fosse para explicar para vocês, chutar correto para o positivo. Mas, como aqui a ideia é explicar, eu mostrei já isso. V1 igual a menos 6 kN. Se V1 igual a menos 6 kN, não tem mais nada para eu fazer aqui na minha força em Y. Eu tenho que equilibrar esse momento aqui. Somatório de momentos em torno do quê? Minha recomendação, sempre analisar em torno do ponto do corte. Em torno de S1 igual a 0. Por quê? Porque se eu estou analisando em torno do ponto do corte, eu excluo a influência de V1, pois não haverá distância entre esse vetor e o ponto de giro. Não vai ter momento.
Se eu fiz alguma presepada aqui, eu não vou carregar. Se eu botar em qualquer outro ponto, aí vai me dar problema. Poderia analisar aqui? Poderia. Não recomendo. Coloque em cima do ponto de corte. Vamos analisar o que que deu. Menos M1, porque está contra o meu sistema. Menos M1. Em relação a esse ponto, o 6 também quer girar negativo. Vamos lá. Menos 6 vezes, lembra que momento, força vezes distância. Qual a distância desse ponto até aqui do corte? Nomeamos como x. Aqui na real, eu deveria ter colocado x metros, tá? Desculpa. X, vou excluir as unidades e boto no fim para facilitar meu desenvolvimento. Igual a zero. Desse modo, jogo só o M1 para fora, para não me estressar. M1 igual a menos 6. Tá? Vou botar 6 quilonewtons vezes x metro. Moral da história. Se eu for analisar o comportamento interno da minha estrutura, a cada variação infinitesimal de x, o meu momento varia junto. Equação de primeiro grau. A cada variação infinitesimal aqui no x metros, vai influenciar alguma coisa aqui? Não. O esforço cortante não depende de x. Seria como se eu tivesse um vezes x na zero aqui, né? Sendo esse cara constante, esse é uma equação de primeiro grau. Vamos fazer uma conferenciazinha rápida aqui para vocês que já têm cálculo. Qual que seria a derivada dessa equação? Não seria isso aqui? Momento fletor, primeira derivada será o esforço cortante. Beleza? Uma forma simples de conferir. E agora que eu determinei as duas equações que representam ao longo da minha estrutura, variando de 0 até antes de 3, porque se eu estiver em 3 eu estou exatamente no apoio, eu posso, a partir dessas duas equações, querer apresentar o meu diagrama. Como que eu gosto de fazer isso? Eu faço o que eu chamo de ponto a ponto. Bem passinhos de bebê. Ponto a ponto. Onde? Isso daqui serve até depois para vocês rechear dentro das planilhas de cálculo aí, os Google Calc. Eu vou fazer uma tabelinha. Recheando aí, vamos lá, com 0, 1, 2 e 3. Se eu pegar, colocar x metros aqui, vai fazer diferença? Não. Vai ser menos 6. Se eu botar 1, também não vai fazer diferença, é tudo constante. Menos 6, menos 6, menos 6. Se eu pegar esses x metros e colocar aqui, agora vamos ter que trabalhar. 0, colocou aqui dentro. 0, nulo. 1, menos 6. 2, 12, menos 3 colocado aqui dentro. 3 vezes 6, 18. Uma letrinha feia que dói. Menos 18.
eu fiz um ponto a ponto. E agora, se eu quisesse fazer o quê? Aqui eu fiz a equação, eu fiz um ponto a ponto que me descreve isso daí, uma tabelinha. O ideal seria agora eu finalizar isso. Vamos, mais uma coisa. Com um diagrama que me represente isso daqui. Um gráfico, basicamente, essa tabela representada de forma gráfica. Como que nós fazemos isso normalmente? Eu faço um riscão, eu faço... Aqui é complicadíssimo nessa coisa. Eu estou tentando usar uma régua aqui, tá? Acreditem. É bem complicado. Eu chamarei o primeiro de V, o segundo de M. Esses daqui serão os eixos X do meu gráfico. Lembrando que eu estou começando com o zero. Quando eu fiz o zero lá, eu estou começando aqui. Lembra que eu estou fazendo de B para S1. O meu zero está aqui. Se eu pegar, partindo do meu zero, para descrever o esforço cortante em função da distância, não tenho o que descrever. Ele será sempre menos 6. E aqui que vem a parte mais complicada dessa estrutura. Quase que eu falei coisa. Nós temos que analisar situação por situação. Se isso aqui me deu menos, significa que o meu vetor está para o lado invertido. O meu vetor está empurrando para cima. Correto? Olhem agora aqui na câmerazinha que deve estar aparecendo ao lado. Eu peguei isso e cortei aqui no meio. O meu vetor está apontando para cima, não está apontando para baixo, está apontando para cima. Isso aqui é o corte, apontando para cima. Ele vai querer girar para cá, em relação ao corte. Girou, cadê a convenção? Girou no sentido horário ao corte. Então, ele será positivo. Captaram a ideia? Eu tenho que sempre analisar isso, jogando em cima do meu vetor. Ah, está aqui o corte. O vetor está à esquerda do corte. Ele estava para baixo. Não, mas deu negativo. Então, ele vai virar para cima. Deu negativo, virou para cima, então, e vai querer girar horário. Horário para a convenção de esforço cortante, mais. E aí, agora, eu venho aqui no meu desenho de esforço cortante e digo que tem um esforço cortante constante, mais, pensa que isso aqui é uma reta, tá? De 6 kN. Um esforço cortante positivo. Mais uma explicação exclusiva para esse conteúdo. No momento fletor, nós devemos representar a parte da tração. Sempre a parte da tração. Nesse exemplo, como a carga está vindo de cima aqui, e eu estou engastado à esquerda e vindo uma carga à direita,
A parte de cima é que está sendo tracionada. Eu sempre represento a parte da tração. Parte de cima sendo tracionada, negativo. Então, eu represento a parte de cima. Ele vai ser negativo em cima, para desespero de muitos. Eu representei a parte de cima, que era a parte que estava na tração. Minha convenção diz que em cima, na tração, é negativo. Agora, eu tenho que ver como que isso se descreve. Equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau é uma barra. Agora aqui eu vou ter que usar toda a minha incapacidade. Quanto é que bom? Uma reta. Começando em 0, partindo para 6, 12, 18. 6, 12, 18 quilonewtons metro. Moral da história, senhoras e senhores, um exemplozinho pequeno, onde uma viga engastada na parede à esquerda. Primeira coisa que eu fiz, calculei a reação dos apoios. Não existia nenhuma solicitação em X, e vai ser o mais normal aqui não ter nenhuma solicitação em X. Ela não. Normalmente o prédio não está segurando para ir para a esquerda ou para a direita, ele só está segurando para ir para baixo para cima, né? Normalmente essa é a solicitação. Então o X esquece. O Y, determinei o quanto que essa parede está empurrando a viga para cima e o quanto que essa parede está exercendo de torque na ponta da viga para evitar que ela gire. 6 e 18. Com isso, sabendo que a parede empurra a viga com 6 para cima e tenta girar a viga com 18, eu parti para identificar e entender o comportamento no meio da viga. Como que eu fiz isso? Cálculo dos esforços internos. Fatiando um trecho. Fatiando. Por que eu fatiei uma só? Porque do ponto em que eu comecei a minha análise até o engaste, não acontece nada, não há alteração. Se eu tivesse uma carga aqui, eu teria S1 e S2. Se eu tivesse 2, 3, 4 cargas, ia aumentando o número de fatias. Então, lembrando que a minha análise vai de B para S1, por isso que eu fiz uma setinha. De B para S1, começa da esquerda para a direita. E eu limitei, começando a minha análise em 0, e terminando a minha análise, o tamanho do meu X, exatamente antes de encontrar alguma coisa. A coisa que eu encontro é o engaste, o apoio e suas reações. Então, começa em 0, podendo ser igual, mas o X tem que ser menor do que 3. Não pode chegar a 3. Beleza. Como é que eu vou calcular isso, então, agora? Já determinei a seção. Vou pegar e fazer um rabisco da estrutura. Tirei um pedaço dela, copiei o 6 para baixo, copiei o S1, determinei aqui, fiz um rabisco mostrando que eu estou analisando da direita para a esquerda. Nessa situação é mais fácil. E, para facilitar a minha jogada aqui na hora de jogar para fora, eu botei todo mundo negativo. Porque aqui era trivial, mas vai ter equações que vai ser complicado tu negociar todo o resto. Então só joga esse cara para fora, para virar positivo ele e deu. E o resto eu deixo no negativo. Ah, mas pô, que feio. Deu menos 6 kN. Não, foi excelente aqui para o quê? Para fim didático de eu mostrar o quê? A explicação. Se deu menos 6, a força cortante aqui não está empurrando para baixo, está empurrando para cima na sua correção.
Correção porque eu chutei ao contrário, fiz uma suposição errada, deu menos. Nada demais. Então o V1 é para cima. O M também deu negativo. Ele não estava querendo girar no horário, ele quer girar no anti-horário. E aí, outra coisinha que eu lembrei agora, para ajudar a pensar onde que está tracionando a fibra. Nesse exemplo aqui, vamos pegar... Não adianta eu tirar a foto, que vocês precisam olhar também a figura, não adianta eu trocar de câmera. Vamos lá, espero que isso daqui esteja... Isso aqui vai ser o M1. Minha mão esquerda vai ser o M1. Eu disse que supus que ele estava girando horário. Ah, não, eu errei. Ele está girando anti-horário. Meu sinal negativo me afirmou isso. Então, se ele está girando de um lado, ele também deve estar girando do outro. Se o meu sinal negativo me disse que a mão da esquerda está girando anti-horário, a da direita vai girar contra ele também, rasgando a estrutura em cima. Aqui vai ser uma análise simples, tá? Mas eu disse que a estrutura, que o meu M1 estava fazendo isso. Não, eu errei. O sinal me disse, está ao contrário, ela está fazendo isso. Se ela está fazendo isso, ela está tracionando a fibra superior. Uma outra forma de se pensar, tá? Depende da pessoa. Determinei as equações. Uma deu constante, a outra deu uma equação de primeiro grau. Se eu quiser fazer a primeira conferência já, e você já tem condição de fazer isso, o esforço cortante será a derivada do momento fletor. Ou o contrário, né? O momento fletor será a integral do esforço cortante. Só que aí ia gerar mais uma constante aqui, indeterminada, para lá, pode dar rolo. Melhor pegar o caminho de M para V. Beleza, equações determinadas. Digamos que eu fiz tudo certo. Vamos partir, então, para fazer o desenho. Forma mais simples. Eu faço o que eu chamo de ponto a ponto. Eu coloco, quando eu faço no Google Calc, eu boto de 01 em 01 para facilitar a minha conta. Se alguém aí é bom de Google Calc, tem como embutir uma equação lá dentro e fazer ele plotar essa equação sem eu precisar fazer 01, 02, 03? Tá? Se alguém souber, só me diz que sim, que aí depois eu vou procurar o código para isso. Eu não quis fazer isso. Eu ainda faço um 01, 02, 03. Peguei 01, 2, 3. Por que 01, 2, 3? Para dividir essa estrutura. Podia ser 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. E esses valores da variável x, eu embuti em V1. Mas V1 não tem x, né? X está na zero. Então ficou só menos 6. Constante. Peguei esses valores e embuti em M1. Aqui fez diferença. Gerou uma equação. Gerou vários resultados dessa equação, desculpa. De posse disso daqui, eu gosto de fazer um rascunho do diagrama, exatamente abaixo da própria estrutura, para poder me facilitar a visualização e as proporções. Copiei a estrutura aqui de novo. Normalmente a representação é essa. Um riscão junto ao apoio. Se tivesse um outro apoio aqui à direita, eu faria um outro riscão aqui à direita. Um vertical. Faço 2 paralelos aqui para representar o esforço cortante e o momento fletor. Lembrando que eu estou analisando da esquerda para a direita, eu comecei a minha análise por esforço cortante. O esforço cortante é uma constante, deu menos 6, e na verdade ele estava apontando para cima, porque deu menos, inverte a minha suposição. Faço o meu corte e penso, bateu aqui para empurrar para cima, né? E gira horário. Gira horário positivo. Então, na verdade é mais positivo
6 quilonewtons. E já mostrei 2 vezes que, quando eu estou aqui, pensando no engaste, fazendo essa solicitação, está puxando em cima. Puxou em cima, tracionou em cima, negativo. Mas eu também poderia estar pensando que a minha suposição diz que eu estou fazendo isso. Ah, não, mas deu negativo. Eu estou fazendo isso. Cola as 2 mãos e pensa, pô, se eu quiser fazer isso, está puxando em cima. Puxar em cima, tração na fibra superior, negativo. Vai ter algumas situações tão complicadas que a única coisa que vai te resolver é isso aqui, ó. Tu não vai ter condição de, na estrutura assim, determinar. Se tracionou em cima, é negativo. A nossa regra diz que sempre representamos a tração. Representamos a tração em cima. E aí eu vou buscar os resultados na minha tabelinha de 12 kNm e por aí vai. Está representado o diagrama esforço cortante momento fletor para uma estrutura, uma viga engastada à esquerda com uma carga de 6 kN pontuais. Senhoras e senhores, 1 hora. Quase 1 hora de explicação. Deu mais de 40 minutos, quase 50. Alguma dúvida, algum retorno, algum ai aqui? Ou podemos tocar para mais um exemplo? Professor, Fala, estou escutando, só tem que pegar um chá que a garganta secou. então ali o momento fletor, ele deu o de maior valor, ali o 18, ele deu o mais próximo ali dos 3 metros. Exatamente, Então, junto ali naquele ponto, no caso, é o que está fazendo mais força, vamos dizer assim. Se fosse para essa estrutura quebrar, ela ia tender a quebrar aqui, ó. perto dos 3 metros ali. Se a gente, aquilo que eu comentei no começo, se a gente chegasse a analisar, ela ia romper por tração, a tração gerada pela flexão, pelo momento fletor, e a tração seria a máxima nesse ponto. Por quê? Porque é o mais distante. Maior distância, maior momento. Mas nós não temos condição de estudar ainda momento de inércia para determinar a tração e compressão na flexão. Aí, pô, vai muito longe. E no gráfico de cima ali, ele representa a força cortante. Ali, no caso, ele está estável. Cisalhamento. Então, ali é igual na barra inteira, no caso. A barra inteira quer fazer isso, tá? Da mesma forma por tudo, sem exceção. Beleza. Na real, para esse tipo de estrutura, com esse tipo de solicitação, podemos supor, tá? Um chute, que é desprezível o esforço cortante para colapso dela. Aqui, se uma barra dessa vai estourar, vai ser por tração aqui exatamente no limite. A não ser que a cagada seja muito grande. Mas nada impede. Joinha? Vamos para mais um? Vamos piorar a situação? Vamos botar mais complicadores? Vamos abrir mais um. Eita, pô. Vamos lá. 8h30. Pará. Vou botar aqui. Qual foi o complicador que eu adicionei aqui nessa situação? Então, deixa eu organizar minhas anotações aqui, uma para outra. Guardar uma e vamos puxar 2. Qual que é o complicador da minha situação aqui? Antes eu tinha uma carga pontual. Agora eu tenho uma carga distribuída nessa viga. E a distribuição me segue que 4 kN por metro.
A cada metro eu ganho 4 quilonewtons de carga. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui para eu começar a trabalhar nisso. Tirar a carga equivalente. A carga equivalente será dada por quem? Normalmente, a gente apresenta a carga equivalente como R. Vou chamar de R1, porque é a primeira carga. Vão ter exemplos que vão ter 2, 3, tá? Então, vou chamar de R1. Será igual ao quê? A integral. Comprimento vezes altura. A área disso daqui. Será nada mais do que... Vou representar primeiro algébrico para depois numérico. Q vezes L, que vai ser igual a 4 quilonewtons metro vezes 2 metros. Corta, corta. R1 igual a 2 vezes 4, 8 quilonewtons. Ó, bem tranquilinho. Estou afirmando que essa carga distribuída de 4 quilonewtons metro por essa estrutura de 2 metros de comprimento executa uma força equivalente, uma força total de 8 quilonewtons. Beleza, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Onde é que estava? Aqui. Eu tinha apresentado antes que se fosse uma carga distribuída não equivalente, uma carga uniformemente distribuída, além de ser a carga vezes o comprimento, a posição dela seria exatamente ao centro, x sobre 2, A sobre 2, né, o x sobre 2. Deste modo, já está aqui mais ou menos representado, mas eu vou dizer. Vou representar como x1, vai seguir a linha aqui. Será igual a A, ou no caso aqui está como L, dividido por 2. Será o quê? 2 dividido por 2. x1 igual a 1 metro. Moral da história. A minha carga de 8 quilonewtons estará posicionada a 1 metro. 1 metro. Se a metade pode ser tanto do ponto A quanto do ponto B. Então, aqui vai ter R1 igual a 8 quilonewtons. E eu vou dizer que a posição dele daqui até aqui, x1 igual a 1 metro. Com isso, para não confundir daqui para frente, vou apagar esse cara. Beleza, ele não existe mais agora aqui para mim. Para fazer o quê? Primeiro passo. Primeiro passo que a gente faz é Ctrl C, Ctrl V. Para o primeiro passo, que é calcular a reação dos apoios. Para calcular agora aqui a minha reação do apoio, esse 4 quilonewtons foi apagado, pois ele já foi transformado em equivalente, força equivalente. E aí segue a mesma lógica. Não vamos nem se estressar muito, mas somatório de forças em x igual a 0. Ele tinha um RAX aqui. RAX igual a 0. Não tem nem muito o que filosofar aqui, porque não tem nenhuma solicitação em x. Beleza. Segundo passo que a gente fez. Somatório de forças em y igual a 0. Vamos lá. Então, eu tenho mais
RAY menos, porque ele estava apontando para baixo, R1, 8 kN. Tem mais alguma coisa aqui? Não. O R4 aqui acabou, né? Igual a zero. RAY igual a 8 kN. Esse engaste, esse apoio, está fazendo RAY, força para cima, de 8. Agora aqui que a coisa vai chacoalhar um pouquinho. Eu vou ter que calcular esse MA. Já está suposto aqui que ele está para o lado positivo. Girando positivo, né? Então vamos lá. Somatório de momentos em torno... Eita, que azinho feio. A igual a zero. Por que eu vou analisar em torno do ponto A? Porque se eu analisasse qualquer outro ponto, o RAY entra, vai que eu fiz bobagem, vou carregar essa bobagem. Então, faço em cima do ponto para excluir esse cara. Nada impede de eu fazer do outro lado, mas vai me complicar. Somatório de momentos em torno do ponto A. O MA está para o lado positivo. Momento A positivo. O R1, pense que ele não existe mais, foi transformado no vetor equivalente, ele vai estar querendo fazer isso. Girando contra o meu sistema é negativo. Menos 8 kN vezes o quê? A distância do ponto A ao ponto equivalente. Isso daqui agora é 1. Um para a esquerda, um para a direita. Só não representei aqui do lado para não ficar socado todo mundo junto. 1. Tá aqui, umzinho feio. 1 metro. Igual a 0. Ah, mas e o coisa aqui? Falei que desapareceu. Desse modo, só jogar o 8 para fora para virar positivo. Momento no ponto A é 8 kN metro. Tá? Muito parecido com o que estava acontecendo antes. Só que agora ele está distribuído e aí ele tem uma posição nova. Fechou? Determinei o A, o Y, o RX, o Y e o momento em torno do ponto A. Ó, uma coisa aconteceu. E aí agora vamos para a segunda parte da minha conta. Deixa eu pegar aqui, vou ter que copiar de novo. Copio daqui mesmo. E segunda coisa que eu faço é cálculo. Eita, dificuldade. Cálculo dos esforços internos. No trecho, vamos também da direita para a esquerda, de B até S1. Mas a pergunta que não quer calar: quanto que vai valer o meu limite? Quanto que vai valer esse meu limite? Onde que eu vou botar ele? Deixa eu pegar aqui e começar a pegar minhas anotações. Eu vou fazer isso no peito. Quero me incomodar e passar vergonha se eu errar. 1 metro seria? 1 metro? Lembra que eu disse que aquele 4 kN, ele só seria apagado para quando eu estivesse fazendo a reação do apoio? Cuidado. Esse é um erro típico de se carregar. Tá, achei a anotação. Vem para cá. Então agora,
eu vou o quê? Determinar. De novo, antes eu apaguei, agora ele voltou. Antes eu apaguei porque eu estava fazendo o primeiro passo, reação do apoio. Agora ele voltou, eu vou ter que fazer tudo de novo. E aqui, para analisar a coisa, no começo, para determinar isso, eu não vou apagar ele. E vamos começar da direita para a esquerda, porque nesse tipo de situação é mais legal tu começar do ponto da estrutura para dentro dela. Pegar uma cor escandalosa. Senhoras e senhores, se eu faço uma bolinha aqui, o que eu tenho dentro da minha bolinha? Um pedaço da carga distribuída e um pedaço da estrutura. Se eu faço a bolinha desse tamanho, o que vai ter dentro dela? Um pedaço da carga distribuída e um pedaço da estrutura. Se eu faço a bolinha até aqui, um pedaço da estrutura e um pedaço da carga distribuída. Se eu fizer a bolinha até o infinitesimal antes dali, um pedaço da estrutura e um pedaço da carga distribuída. Aqui, cadê? Tá aqui. O meu limite será exatamente antes da estrutura, antes do apoio. Pois, mesmo que eu vá caminhando, eu só estou pegando mais parte da carga distribuída. Mas eu só estou pegando carga distribuída. Tá? O que vai entrar de novo, um apoio, uma reação, é quando eu entrar em 2. Deixa eu fazer aqui um negócio. Um apaga aqui. Então, aqui vai ser 2. E agora eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Determinei de B a S1, pelo mesmo critério de procurar coisas novas, eu só vou encontrar coisa nova, além da estrutura e carga distribuída, quando eu tocar no apoio. Então ele termina em 2. Vou agora fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vamos desenhar um trecho desse cara aqui. Aqui vai ser xarope de desenhar, mas vamos. Tenho minha viga. Eu vou ter vários pedaços. Então ficou feio. A carga distribuída. Tá? Não vou desenhar tudo. Vou ter o meu corte S1 aqui. Estou dizendo que a minha análise de X é da esquerda, da direita para a esquerda, desculpa, começando aqui com 0. X metros é o que está aqui. Pelo mesmo motivo que eu fiz antes, para facilitar minhas contas e jogatina de um lado para o outro, eu gosto de que supor contra o meu sistema para sair negativo na minha conta, e aí só trocar o V1 e o M1 de posição, facilito a minha manipulação algébrica. Mas o que vai pegar aqui de novo é isso. Esse cara aqui vale, não vou botar Q para não poluir, tá? 4 kilonewtons metro. A altura, a potência disso daqui me vale 4 quilômetros. Quando eu vou calcular agora, que eu vou começar a calcular, eu vou ter que transformar essa carga distribuída em uma carga pontual, uma força equivalente. Passinho de bebê. Para eu tirar o R1 aqui nessa minha situação, ele segue a mesma lógica que eu usei antes.
a força, opa, 4 kilonewtons por metro, vezes a distância que ele está sendo aplicado. Ih, deu ruim. Metro com metro corta. R1 igual a 4 kilonewtons vezes X. A minha própria carga aplicada aqui nessa situação dependerá do tamanho de X. Já está escrito aqui no vetor equivalente. Que assim seja. Não tem muito o que fazer. Ficou feio isso aqui, né? Que assim seja. A mesma coisa vai acontecer para posição. X1. X1 será igual a X metros sobre 2. Não tem nem muito o que negociar aqui. Né? Dividido por 2, igual antes. Fechou. Vou botar colorido. Seria como se eu tivesse aqui no meio do X 4 kilonewtons vezes X a uma posição X sobre 2 metros. E com isso, agora sim, excluo esse cara da minha conta. Excluindo esse cara da minha conta que eu vou começar a trabalhar. Qual era a primeira coisa que a gente trabalhava, que fez na conta anterior? O X pula, né? Não vamos nem perder tempo para esse X. Somatório de força em Y igual a 0. Pego da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Porque a gente escreve da esquerda para a direita. Eu vou passando por todo mundo que eu bater e eu vou colocar na minha conta. Só analisando Y. Menos V1 menos 4 kilonewtons vezes X. Esse cara aqui foi excluído porque esse cara foi excluído. Igual a 0. Agora é fácil. Jogo V1 para fora para virar positivo. Menos 4 kilonewtons vezes X. Opa. Te dou agora que meu esforço cortante será variável de acordo com o valor de X. Ixi, vai complicar, né? Vai complicar na hora de fazer o rascunho do gráfico. Mas não vai matar ninguém, não. Somatório de momentos. Momentos em torno do quê? Do S1. Por quê? Poderia fazer em outro lugar? Poderia. Mas aí ia entrar o V1, vai que eu fiz presepado, o V1 vai arrastar junto e vai me piorar a situação. Faço em torno do S1 para quê? Para que ele seja anulado o V1. Somatório de momentos em torno de S1 igual a 0. E aí agora, vamos lá, da esquerda para a direita. Menos M1. Vou caminhando, V1 não entra porque está em cima do giro. Tarará, tarará. Achei. Também está querendo girar para cá. Menos 4 kilonewtons vezes X. Isso daqui. Eu vou começar aqui, ó, a fazer essa marcação que eu fiz agora no embalo, porque eu faço nos meus exercícios próprios, que isso aqui é a força. Se isso daqui é a força do meu momento, eu preciso multiplicar ele por uma distância. Vai acontecer situações bem mais embaçadas e complicadas que essa, que a gente vai ter que botar realmente essas marcas. Aqui é um exemplo simples. Mas o 4 kilonewtons é a força. Qual que é a distância que ele está sendo aplicado? É essa aqui. Que também será
x sobre 2 metros. Então, vamos lá. Vezes x sobre 2 metros. Tá? Menos o momento. Vou caminhando até achar alguma coisa que vai me influenciar. Girando horário, menos 4 kN vezes x, é a força, vezes a distância. Distância daqui até o 4 kN x, x sobre 2 metros. Vou continuar, não vai aparecer mais nada, porque a força distribuída foi cancelada pela força equivalente. Então, 0. Jogo o M1 para fora, virou positivo. E vou operar toda essa conta agora. M1 igual 4 dividido por 2, 2. Então, 2 quilonewtons vezes x, x ao quadrado, metro. Ficou feio esse quilonewton ali. Quase que parece um 4. Com isso, menos. Com isso, eu descrevi a minha equação do esforço cortante, dependente de x, e momento fletor, dependente de x. Se eu fizer a derivada desse cara, chega nisso? Deve chegar, né? Se eu fizer a integral desse cara, deve chegar nisso. Aqui deu 1, aqui deu 2. Com isso, eu já posso partir para o terceiro passinho, que era o quê? Não, peraí, desculpa. Ponto a ponto. Eu vou até botar aqui como terceiro passo. Por terceiro passo, ponto a ponto. Vamos copiar esse cara. Eles podem deletar. Vamos lá, seu xarope. Excluir. Eu quero é esse. Mudaram as coisas aqui de novo. O Google que muda as coisas todo dia. Agora eu posso partir para o ponto a ponto. Não é aqui, não é aqui. Posso partir para o ponto a ponto. Vamos botar como terceiro passo aqui. Mas, infelizmente, não vai ter espaço. Mas eu não vou querer perder de dizer que daqui do fim eu parto por terceiro passo. Vamos lá. Terceiro passo, ponto a ponto. Pô, aqui, com 2, vou botar 0, 1 e 2, só para mostrar. X, V1 e M1. 0, 1 e 2. Se eu pegar e colocar 0 nessa equação, ela zera. Se eu botar 1, vira 1. Se eu botar 2, vira 8. Tudo negativo. 0, 2 e 8. É isso, né? 0, 4 e 8. Nossa, eu consigo esquecer já. 0, 4 e 8. Todo mundo negativo. Se eu pegar, botar 0 nessa equação é 0. Se eu botar 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 2. Deixa eu botar então aqui para não esquecer. Menos 2. E se eu botar 2? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Menos 8. Quilonewton
e aqui quilonewton vezes metro. O que eu vou fazer agora? Já de posse do ponto a ponto aqui, o ideal seria se eu tivesse fracionado bem mais para facilitar a situação. Eu vou lá, vou pegar o meu gráfico, vou posicionar ele aqui, para fazer o desenho. Vamos botar um quarto passo aqui. Por quarto passo, esboço do diagrama. E aí agora é fazer aquela mesma história que eu fiz antes. Eu vou pegar o meu diagrama, vou desenhar embaixo, aqui, seguindo o apoio. Faço isso aqui, só deixa eu ver se vai ficar em cima, então é melhor fazer aqui. Uma reta para a direita. Mais uma reta para a direita. Primeiro se representa o V, o segundo se representa o M. Lembrando que eu comecei a minha análise da direita para a esquerda, o zero está aqui, à direita. Erro típico que vocês vão cometer na atividade avaliativa. Vão fazer tudo bonitinho. Na hora do gráfico, vamos pensar que é daqui para cá. Por objetivo simples de pegar. Era o erro principal da prova. O cara começava da esquerda para a direita. Aí chacoalhava tudo. Senhoras e senhores, vamos lá. Agora nós temos que analisar esse menos aqui para poder desenhar o gráfico. Menos. Se está menos, está ao contrário da minha suposição. Eu supus, vamos lá, fiz o corte. Supus que no meu corte ele estava para baixo, deu menos, ele está para cima, está querendo girar para cá. Girando assim, horário. Girando horário, positivo. Positivo a gente se representa em cima. Então, eu já sei que o meu esforço cortante, todos eles estão negativos, todos eles invertem, está para cima. Aqui é o meu zero. Deixa eu apagar. Ficou longe aqui. Eu vou começar a desenhar ele agora. Aqui é 0. Vamos dizer que aqui é 4. E aqui é 8. Equação de primeiro grau. X na 1. X na 1 é uma reta. Aqui é 8. E aqui é 4. Tá? Equação de primeiro grau. Não é mais uma constante. A equação, a integral de uma equação de primeiro grau será uma equação de segundo grau. Então, aqui vai ter uma parábola. Vamos analisar esse meu sinal ali, aquele menos 8. Embora aqui, como dá tudo empurrando para baixo, tá óbvio que vai tracionar em cima, né? Mas vamos analisar esse menos 8 aqui. Pô, eu disse que ele estava girando horário. Estava girando horário. Mas não, deu menos, ele está ao contrário. Então, ele está girando anti-horário. Tracionando, descolando em cima. A gente sempre representa a tração. Tracionou em cima é negativo. Então, representamos a tração sempre, mas tração em cima é negativo. Aí, agora, aqui me quebra as pernas, porque aqui vai ter que apresentar um 2 e aqui um 8. 8 kN metro, 2 kN metro. Aqui, quilonewton. E aí a gente vai fazer uma coisa mais ou menos... Eita, já. Aqui vai ser terrível de desenhar.
uma equação de segundo grau, uma parábola, tá? Representando a explosão da força de momento fletor. O momento fletor aqui. Um detalhe que faz lógica para a gente comparar, para ver se está vendo certo também, o ponto final do meu ponto a ponto aqui, que será exatamente antes ao engaste, a minha reação de apoio, normalmente eles devem ser iguais. Deu 8 e deu 8, né? Vamos lá ver o que deu? Ó, deu 8 e deu 8. Não, cadê o... Isso aqui não é do... Isso aqui são as equações. Aí são 8 e 8.